processo da mudança. Para que a mudança possa acontecer na sua vida, primeiro passo, você precisa identificar e reconhecer todos aqueles padrões de comportamento que são prejudiciais, ou seja, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, de agir, que está trazendo prejuízos para a sua vida. Identificar e reconhecer aquilo que está no piloto automático, que muitas vezes você fala e faz sem pensar, e quando vê você já foi. Aquilo que está atrapalhando a sua relação com você mesma, aquilo que está boicotando a sua relação com você mesma. E muitas vezes esses hábitos, eles estão no piloto automático. Muitas vezes você até sabe que esses hábitos são prejudiciais. Você sabe que esse comportamento está trazendo resultados ruins para sua vida, mas mesmo assim, quando vê você já foi, quando vê você já caiu no piloto automático, quando vê você já repetiu esses padrões que estão sendo nocivos para sua vida. Por quê? Porque você tem muitas vezes crenças restritivas, crenças que são contrárias à ação adequada que você precisa ter. Lembra que eu falei que você pensa, você sente e você age de acordo com o que você pensa. Se as suas crenças forem restritivas, a sua ação vai ser assim também. E mais, você muitas vezes tem um ganho secundário em agir dessa forma, e é preciso que você identifique qual é o ganho secundário, o que eu estou ganhando, o que eu estou lucrando com esse comportamento. É possível mudar, é possível melhorar, mas para isso você tem que tomar consciência desses padrões e se comprometer à mudança, se comprometer a mudar, a melhorar, a fazer o que tem que ser feito. E para te ajudar nesse processo de tomada de consciência, eu quero que você liste, eu quero que você faça esse exercício de listar todas as consequências que você não quer mais ter na sua vida. Tudo de ruim que pode acontecer e de como que as coisas podem piorar se você não mudar esse comportamento. Você tem que lembrar o teu cérebro de tudo aquilo que você não quer mais, porque senão, como está no piloto automático e o seu cérebro, ele quer o prazer imediato, a chance de você ceder é muito alta. Se você não ficar dando estímulo pro teu cérebro, eu não mereço viver essa consequência, eu não quero mais isso pra mim. Se você não se recordar disso a todo momento, vai chegar uma hora que você vai pro piloto automático. Você vai cair de novo e vai fazer de novo e de novo e de novo. Percebe? Então você sempre tem que estar lembrando qual é a consequência que eu não quero mais para minha vida. Então você tem que lembrar dessas consequências. Isso vai te movimentar a mudança, a agir para conseguir mudar os seus padrões. Não faça isso de maneira alienada. Reflita sobre isso, sobre as consequências que você está colhendo na tua vida de continuar com esses padrões. Tenha senso crítico para refletir sobre isso. Para isso precisa impactar, isso precisa fazer uma reviravolta lá no teu cérebro. Você precisa pensar, meu Deus, olha o que eu tô fazendo e o que eu tô colhendo, para você se responsabilizar pelo próprio comportamento, pelas consequências que você tá colhendo por você estar agindo dessa forma. É importante que você faça esse processo, essa tomada de consciência. E não é eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso, não posso fazer isso. Não, você precisa decidir. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu decido agir dessa forma. Você entendeu o processo, então você decide porque você quer uma mudança de vida. Você quer uma melhora. Então você se compromete a agir para que essa melhora aconteça. Você se compromete a agir. É um compromisso que você faz com você mesma. Percebe que não é uma dica. Não é faça isso, faça aquilo. Não. Você tem que entender o processo para você conseguir tomar consciência, estar presente, consciente, para você saber agir. Entende? E você precisa se comprometer a mudar a sua postura, a mudar o seu comportamento, a adotar outra conduta, uma conduta que te traga resultados mais favoráveis. É um processo ativo, você é ativa no processo. Eu tô fazendo isso porque eu me responsabilizo pelo meu comportamento, pelas escolhas, pelas consequências que eu tô tendo, então eu decido o que eu quero pra minha vida. É você com você mesmo. Quem vai colher as consequências é você. Então você precisa se responsabilizar pelo próprio comportamento, por aquilo que o teu comportamento está resultando na tua vida. E aí você consegue fazer esse trabalho de mudança. Note que isso é um processo ativo e você precisa encontrar uma razão impactante, que tenha impacto na sua vida, que te conduza a mudar esse comportamento. Senão, por que você vai mudar?
Entende? Você tem que encontrar razão, você tem que encontrar um motivo, você tem que, sabe? Quando você faz a lista de tudo aquilo que você não quer mais vivenciar na sua vida, de todos os danos, todos os prejuízos, o malefício desse comportamento, você consegue identificar por que eu preciso mudar. Nossa, a razão, o motivo é forte o suficiente, é impactante o suficiente para me mobilizar, para me sensibilizar a mudar, senão você não vai se mexer. Por isso, comece a listar todas as razões que você tem para mudar esse comportamento, todas as consequências que você não quer mais viver na sua vida. O que poderá se suceder na sua vida, o que pode acontecer, o que de pior pode acontecer, o que poderá acontecer se você continuar com esses padrões, se você não mudar. E o que você poderá lucrar de bom, o que pode acontecer de bom se você mudar, se você melhorar. Lista, nossa, se eu mudar, se eu melhorar, o que pode acontecer de bom? Lista tudo de bom que você vai ter na sua vida. Entra em contato, o que de ruim pode acontecer se você não mudar, mas o que de bom pode acontecer se você mudar. Outra coisa que você tem que pensar é em que estado você almeja estar daqui um ano, daqui um tempo, porque esse comportamento, se você não fizer nada, ele vai piorando. E como você quer estar no final desse ano, no final do ano que vem, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você quer para a sua vida? Por isso que o primeiro passo para a sua mudança, para a sua transformação, é você reconhecer, é você admitir, é você aceitar e se responsabilizar pela própria conduta e pelos resultados que você está tendo na sua vida com esse comportamento. É você chamar a responsabilidade para você. Enquanto você culpar os outros, você não vai mudar. Então, você precisa reconhecer, admitir, parar de culpar os outros e parar de se culpar também, porque se você fica num processo que você fica se culpando, você acaba se punindo e você não muda o teu padrão de comportamento. Então, culpar os outros ou se culpar não vai mudar o padrão de comportamento. Então, evita achar culpados. Esquece os culpados. É você chamar a responsabilidade para você, se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas consequências da sua conduta. E é uma decisão você querer mudar. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa dar um basta, dizer assim, ó, chega, eu não quero mais isso para minha vida. Isso tá me fazendo mal. Isso tá me trazendo danos. Isso tá trazendo dor, sofrimento e prejuízo para minha vida. A partir de agora eu decido mudar. E aí você se planeja, você começa a pensar em estratégias. Como que eu posso fazer para mudar? E aí você se planeja, você se organiza listando passo a passo. O que eu posso fazer para mudar? Escreve passo a passo. Quais são os pequenos passos? Qual é o próximo degrau que você vai subir nessa escada que te leva aos seus objetivos? É importante você ter clareza, nitidez. É importante você enxergar o que precisa ser feito. Numa próxima vez, como eu vou agir? Escreve. Se planeja, visualiza, prepara o seu cérebro, cria repertório, faz conexão neural lá no seu cérebro. Tá, próxima vez eu vou fazer isso, você tem que ter claro o que você vai fazer. Você tem que ter nítido o que você vai fazer. Porque senão as coisas estão acontecendo e quando vê, você cai no piloto automático e de novo você tá repetindo aquele padrão. Então é importante você tomar consciência. Anota, escreva, visualiza, pense, reflita. O que eu vou fazer na próxima vez? Qual vai ser a minha conduta quando isso acontecer de novo? Porque vai acontecer de novo. Vai acontecer porque ele está sendo reforçado esse comportamento. Ele vai acontecer de novo. Então, o que eu vou fazer na próxima vez? Tá bom? Se planeje, se organize, tenha clareza do que você vai fazer, tá? Outra coisa que você pode fazer para ajudar a controlar o seu comportamento é você falar o que você está prestes a fazer. Por exemplo, agora eu vou falar palavras negativas. Agora eu estou prestes a me diminuir. Agora eu estou prestes a falar mal de mim. Agora eu estou prestes a negar o elogio que eu recebi. É importante porque você traz isso para consciência. Porque assim, quando você narra o que você está prestes a fazer, você traz para consciência, você toma consciência do teu comportamento e isso te dá um start, te dá um estalo para você, opa, não, eu não quero isso, é isso que eu quero para minha vida? Não, então eu não vou fazer isso. Você já trouxe para consciência, você pensou antes, você se planejou, agora estou prestes a fazer isso, eu quero essa consequência? Não, então eu não vou fazer isso. Porque quando você traz isso para consciência, você tem mais chances de pensar nas consequências dos seus atos. Se eu fizer isso agora, o que pode acontecer? Qual será a consequência? É isso que eu quero para minha vida? Não, eu não quero. E como eu posso agir de uma outra forma para ter melhores resultados?
Você consegue se planejar e você consegue mudar a sua conduta. E se eu mudar, se eu tiver uma conduta adequada, o que eu posso ganhar de bom com isso? Outra coisa que eu gostaria de frisar é que você precisa aprender a ter paciência com você, a se acolher mais e ter mais paciência, mais cuidado com você. Em relação a esse processo de mudança, saiba que a mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia. Ela é um processo lento e gradual, cheio de altos e baixos. Por exemplo, você está com esse comportamento e você espera atingir este comportamento. Até isso ser cristalizado, até isso passar para o piloto automático, existe uma jornada, existe um caminho, existe um tempo de maturação, existe a prática, o treino, a repetição. O nosso cérebro aprende por repetição, então precisa repetir muito até automatizar crenças, até automatizar comportamentos, tá? E no meio desse processo da mudança, ocorrem altos e baixos. O que acontece? Conforme você vai persistindo, conforme você vai praticando, vai treinando e vai fazendo o comportamento adequado, aos pouquinhos você vai internalizando esse comportamento, você vai criando conexões neurais lá no teu cérebro e vai fortalecendo essas conexões, e aos poucos isso vai se automatizando de tanta repetição, de tanto treino, de tanta prática. Você vai ficando boa nisso, você vai desenvolvendo recursos, desenvolvendo habilidades de tanta repetição. Então, no começo você vai ter muita recaída. Então você faz o comportamento adequado e inadequado, adequado e inadequado, adequado e inadequado, adequado e inadequado, tá vendo? Com o passar do tempo e da prática, você vai melhorando cada dia mais, até que chega uma hora que é automático, é natural, é tranquilo você agir de uma maneira adequada. Você não precisa nem pensar, nem se esforçar para isso, porque passa para o piloto automático. No começo você tem que pensar, você tem que estar alerta, você tem que estar presente, exige esforço. De tanto você fazer, passa para o piloto automático. Vai chegar uma hora que você faz aquele comportamento sem pensar, né? É assim que a gente aprende a ler, a escrever, a dirigir, a tocar música, por exemplo, né? Porque passa para o piloto automático, tá? Então, isso exige treino, repetição, e eu quero frisar que nesse momento vai ter recaída, vai ter altos e baixos, você vai errar, você vai falhar. Por quê? Porque estava tendo reforço, o cérebro já conhecia aquele caminho, então diante de alguns estímulos pode acontecer de novo aquele comportamento inadequado. E nessa hora é importante que você não se culpe, que você não se critique, que você não se puna, porque se você se punir e se culpar, você não vai aprender, não vai melhorar e vai repetir o padrão negativo, conforme a gente já explicou. Então você precisa aprender a se acolher, a se pegar no colo, a se tratar com mais amor e falar: tá tudo bem, recaída é normal, faz parte do processo, tá tudo bem, eu vou me acolher. O que eu posso aprender com isso? Qual é a mensagem? Aconteceu tal coisa, eu decidi fazer tal coisa, eu tive esse comportamento, chama a responsabilidade para você. Eu tive esse comportamento e eu tive consequências que não foram legais. Qual lição que eu aprendo? Prejudicou o negócio aqui, então a próxima vez eu não vou mais fazer isso. Qual é a conduta que eu vou adotar na próxima vez? Na próxima vez eu vou agir diferente. E aí você se planeja, você cria estratégias e você fica alerta, vigilante, para você, na próxima vez que aquele gatilho se apresentar, que acontecer a mesma cena, o mesmo cenário, você já vai saber como agir diferente, você já vai ter um comportamento melhor. E perceba que ao longo do tempo, olha só, por mais que tenha altos e baixos, você tá vendo a evolução, você tá vendo a melhora. Olha só, se esse comportamento ele estava ruim, ele estava inadequado, se ele permanecesse o mesmo, com o tempo ele ia estar o mesmo, ele ia estar aqui, mas ele não está aqui. Olha como ele subiu, olha como ele está lá em cima, olha como ao longo do tempo esse comportamento ele foi melhorando. Só que a melhora não é da noite para o dia, é de passinho em passinho. Aqui eu fiz, né, o gráfico dessa forma, mas se você quiser pode ser uma escadinha, por exemplo, né? Você vai subindo um pequeno degrau a cada dia e às vezes você vai voltar para trás e às vezes você vai ter que ir para frente e às vezes vai recair. O importante não é o recair, o importante é o que você faz depois que você recai. Se você fica lá estagnada, chorando, se culpando, se martirizando, se torturando e fica no chão, ou se você se encoraja a se levantar e a subir mais um pequeno degrau,
Vamos lá, bola para frente, próximo degrau, mais um pequeno degrau a cada dia rumo aos seus objetivos. Isso que é importante. Então, você precisa entender esse processo, entender que não é da noite para o dia, para que você possa ter paciência com você, para que você possa aprender a se respeitar. Tá tudo bem, eu errei, eu falhei, eu fiz o que eu falei que eu não ia fazer, mas eu já aprendi com esse erro e agora eu vou fazer diferente numa próxima oportunidade. É isso que importa. Tá? Então é importante você ter consciência. Eu quero mudar, mas eu quero mudar para ontem, né? Muitas pessoas fazem, né? No ano novo. Então dia 31 de dezembro eu coloco 500 mil metas mirabolantes para eu cumprir e a partir do dia 1º de janeiro é a mágica do ano novo. Dia 2 de janeiro eu vou mudar toda a minha vida. É uma mudança radical. E aí no dia 4 de janeiro eu volto a ser o que eu era. Ou seja, não sustenta essa mudança, você não tem como sustentar. A mudança não acontece da noite para o dia, a mudança não acontece num passe de mágicas, a mudança ela vai acontecendo aos pouquinhos, é de passinho de formiguinha. Eu brinco que a formiguinha é pequenininha, mas faz toda a diferença. Você vai caminhando e todo comportamento que você vai mudando vai fazer diferença no final, vai fazer diferença lá na frente. Então é importante você pensar sobre isso para você não ficar se cobrando a perfeição, não ficar se exigindo mudanças mirabolantes, ou então não ficar com essa coisa da fantasia de que existe uma mágica que vai mudar tudo da noite para o dia. Não vai. Sem ação não há transformação. Você precisa agir para mudar a sua realidade. Primeiro você tem que querer, você tem que reconhecer que não tá bom, aí você tem que querer mudar a sua realidade e você precisa se colocar em movimento. Você precisa agir para fazer a mudança acontecer na sua vida. Então não espere algo acontecer para só daí você mudar. Não, você tem que tomar essa consciência. Se você quer a mudança na sua vida, não fica à mercê dos outros, dos ambientes, das circunstâncias ou de outros fatores que você não tem controle. Você só controla você. E olha lá ainda, se você tiver alerta, presente e consciente. Então, olha para você, o que está em minhas mãos fazer, o que depende de mim. Então, se eu quero mudança na minha vida, eu preciso agir para que essa mudança aconteça.